Tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia, com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. Primeiro, assim, mais uma vez, a gente tem que identificar ali na contratação do Carille os comentários que são realmente de uma avaliação pelo trabalho, pelo nome do Carille, e a outra coisa do que as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco, que a gente tem que separar bem isso. O Carille é um cara muito vitorioso dentro da sua carreira, então as pessoas desmereceram muito isso. A leitura do Carille das posições bateram, obviamente, com o que a gente já tinha identificado, e é nessa busca que a gente está. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietê, outros demoram um pouquinho mais, né? A gente teve duas saídas, rapidamente a gente recompôs com alguns critérios, né? Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas, e agora a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com jogadores mapeados, já estão, obviamente, em negociação, mas às vezes acelera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais. Pedrinho, como é que está a situação do Maurício Lemos? Já está tudo acertado para ele chegar ao Vasco? Estamos negociando. E as posições são aquelas que o Carille falou, um zagueiro e um ou dois atacantes de lado, essas são realmente as prioridades? Tem alguma coisa adiantada com essas negociações, além do Maurício Lemos, ou são mapeados? Assim, eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Em relação às renovações, então umas conversas está em andamento já. Já estão tudo em andamento. Todos esses jogadores que têm a possibilidade no meio do ano de assinar um pré-contrato, a gente já está conversando com todos esses atletas. O Coutinho também está nos planos de estender esse... Sim, 100%. Pedrinho, o Flamengo e o Fluminense anunciaram que para esse ano eles pretendem começar a abrir treinamentos para a imprensa. O Vasco também tem esse objetivo? É algo que você pensa também para facilitar esse acesso e esse diálogo com a imprensa? A gente já fez isso na apresentação, né? A gente já trouxe um pouquinho a imprensa para dentro do CT. Obviamente que eu sempre fui a favor disso, porque tem uma relação, obviamente, ali, não vou falar que diária, porque não deve ser uma coisa diária, mas você começa a ter um entendimento do que os profissionais que estão trabalhando, os atletas começam a ter um entendimento que o trabalho de vocês também é importante para que vocês passem um conteúdo realmente mais específicos, porque às vezes surgem muitas coisas que não são verdadeiras e vocês têm que debater sobre isso. Quando vocês estão ali, vocês têm uma relação e obviamente o conteúdo é muito mais concreto. Então, assim, mas isso tudo dentro de uma avaliação. É uma coisa que eu já vinha avaliando, né? Como era, acho, antes de fechar totalmente, ficava ali mais ou menos 15, 20 minutos, né? No pré-aquecimento, no treino inicial e depois a imprensa se retirava. Então, é uma coisa que passa, a gente já deu um primeiro passo, que foi a reapresentação dos atletas com vocês lá dentro. Então, acho que é um caminho que pode acontecer. Muito tem se falado que o grande objetivo do Vasco, ou talvez o que o Vasco mais consiga alcançar, é a Copa Sul-Americana. Você conversou algo com o Carille sobre isso, ou até mesmo com o departamento de futebol sobre essas prioridades no ano? O futebol ele tem muitas variáveis, né? A gente obviamente coloca muitas, internamente coloca uns objetivos que são mais palpáveis, né? Mas se você perguntar se para qualquer um de vocês, antes da Copa do Brasil, se a gente chegaria numa semifinal, obviamente todo mundo falaria que não.
Então, assim, foi uma surpresa para todo mundo, porque futebol é assim. Então, assim, a perspectiva, obviamente, é de, nas competições que exigem menos de um elenco muito grande, que são as competições que são praticamente de mata-mata, né? Aquela fase de grupos ali. Quem tem um elenco mais reduzido, né? Quem não tem 2, 3 times, obviamente tem mais oportunidade e um pouco mais de chance. Então as Copas são importantes pra gente. Presidente, a gente está no evento de lançamento do Campeonato Carioca. A gente sabe que o Vasco ainda está no mercado em busca de reforços, mas você como presidente dá para dizer que está satisfeito com o elenco montado para esse início de temporada? Olha, assim, a gente tem um retorno de jogadores importantes, tivemos jogadores que se lesionaram, que seriam importantes para a continuidade da competição na temporada passada, como o Adson e o David. O David a gente só vai ter ele praticamente setembro, por aí. O Adson está em um processo de retorno, tem o Estrela, o Paulinho que volta e é um jogador de muita qualidade. O Jair demonstrou isso na reta final. O próprio Coutinho iniciando uma pré-temporada, porque na temporada passada ele vem de um mundo árabe e na reta final ele já dá uma resposta melhor. Nós temos bons laterais, estamos reforçando o setor defensivo, já identificamos as outras necessidades. Então, assim, dentro de um cenário difícil financeiro que nós temos, o Vasco, se você olhar friamente, é um time que pode competir forte em algumas competições, obviamente sem a redundância. Mas se a gente equilibrar cada vez mais a questão financeira e a questão de ser assertivo, que a gente usa essa palavra, nas contratações que a gente fizer ou que a gente já tenha feito, esses jogadores conseguirem responder o mais rápido possível. Eu falei que a antecipação do campeonato estadual, devido ao Mundial de Clubes, ela prejudica todo um processo de planejamento. Por quê? Obviamente que vai ter uma pausa no meio do ano. Só que os atletas que jogaram a temporada inteira, eles precisam de um mês de férias. Não tinha como eu negociar com esses atletas, dar 15 dias de férias para depois dar mais 15 no meio do ano, sendo que os atletas já tinham viagem marcada, já tinham passagens compradas, sabe? Tem todo um desgaste emocional do que foi a temporada passada. Então, esses atletas não vão iniciar o campeonato, devem iniciar pela 4ª, 5ª rodada. Aí eu tenho que trazer o sub-20 para jogar o estadual, sendo que os times menores, de potencial, como é o primeiro adversário nosso, o Nova Iguaçu, foi vice-campeão carioca, como Volta Redonda, times que são muito bem estruturados, que já vêm treinando há muito mais tempo, e a gente teve que apresentar o sub-20 no dia 27, então eles passam 2, 3 dias praticamente fazendo exames, aí para o ano novo, então começa a treinar praticamente no dia 2, para jogar uma competição já no dia 11, contra equipes que já são estruturadas. E aí na copinha eu tenho que botar o sub-17, então você mexe em toda a estrutura. Aí é que eu falo, o torcedor quer saber disso? Não, se eu não ganhar sábado do Nova Iguaçu, é pancada. Mas toda essa estrutura é muito difícil de ser construída. Se eu estou, obviamente, com um time titular, se a competição é um pouco mais para frente, a gente já entra dentro da competição com uma outra cara. Então, assim, mas é o que eu falo, o torcedor é emoção e ele não quer saber disso. Tá confiante? Confiante sempre, muito confiante sempre. Valeu, Pedrinho. Valeu, obrigado.